Eu largar o emprego, ter meu próprio negócio. É claro que quer. A senhora sabia que autônomo significa que a senhora urgentemente tem que começar a orar em nome do Senhor ou mudar de objetivo? E que bem do latim significa me fudendo mais ainda, só que agora nos setores de marketing, criação, planejamento comercial, RH e financeiro, vão ser administrados por um só ser humano que não tem domínio de todas essas áreas e vai aprender na base da tomação de culpa, porque eles dizem que se aprende esse ser humano é você. E a jornada de trabalho de 44 horas semanais custa 3.478. Mas a senhora pode administrar seu próprio tempo, como por exemplo, ter várias coisas pra fazer no dia e não conseguir resolver nenhuma. E também vai ser seu próprio chefe que não tem folga, férias, atestado, seguro-desemprego, FGTS, para alimentação, e transporte sem garantia de que vai dar certo, mas quem não arrisca não artista, né? A senhora tem fé? Qualquer fé. A senhora já conhece o auto-burnout, que é aquele que você não pode colocar a culpa no chefe abusivo, porque o chefe abusivo é você mesmo. A senhora sabia que vai ter que fazer um planejamento financeiro. O único capital de giro que a senhora conhece neste momento é o prêmio do Roda Roda Jiquiti. Esse gira bastante, né, senhora? Senhora? Eu amei. Amei. Eu queria largar meu emprego, ter meu próprio negócio. Amei essa parte do autônomo. Autônomo, no final, você tem que mudar de objetivo. Amei essa parte, muito boa. E eu gostei do auto-burnout, quer dizer, o chefe abusivo era a própria, então não tem quem reclamar, porque ela mesma é o chefe dela. É muito engraçado, essa pegada é uma sacada boa. Exatamente. E você? Eu quero falar com você. Você que já tem sua empresa. Sua empresa, você está empreendendo e está bombando. Está tudo legal. Você está conseguindo mais clientes, mais vendas. E aí chega aquela situação. Contrata mais funcionários? Como é que eu vou emitir a nota fiscal? E aí é a hora de botar a mão na cabeça. Será que é isso mesmo? Você tem que botar a mão na cabeça? Isso acontece com muitas pessoas, muitos empreendedores. Nesse mundo do empreendedor, isso acontece muito. Como nós vimos esse videozinho muito legal, muitas pessoas têm aquele desejo de sair daquele emprego formal, que às vezes o chefe está ali pressionando, e são metas, uma coisa ou outra. Mas temos muitas coisas envolvidas em formalizar uma empresa. Porque o empreender, ele é uma solução, sim, mas temos muitos desafios. E você sabia que aqui no Brasil são abertos mais de 280 mil novos negócios, foram abertos no caso, só em um ano, no ano 2019? Pois bem, novos negócios. O que significa tudo isso? No mundo do empreendedor, o que significa tudo isso? Fique aqui com a gente, porque até o final do nosso podcast, nós vamos entender, aprender tudo o que é necessário para formalizar a empresa. E nós vamos refletir sobre isso, encarar esses desafios para ter sucesso. Eu sou Mima Coelho e estou muito feliz de estarmos juntos em mais um J-Move Podcast. E você, Núzia, o que você me diz? Gemima, nesta giro da semana, que é de 6 a 12 de novembro, nós não tivemos uma data especial. Porém, o mês de novembro ele é dedicado ao combate ao câncer de próstata, que é um tipo de câncer também, mas é voltado, direcionado aos homens. E temos, como tivemos o Outubro Rosa, nós temos o Novembro Azul, também um mês dedicado a este combate. Eu sou Núzia Leite, analista de negócios, e estou aqui para falar com vocês que é preciso vocês deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal, J-Move Podcast, nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, o TikTok, o LinkedIn, J-Move Podcast, e nos ouvir também, tanto no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Todos esses meios das redes sociais nós estamos aqui. E o melhor contato nosso é o e-mail contato@jmove.com.br. Agora, eu estou precisando mesmo formalizar o meu negócio? Será que eu não posso ficar na informalidade? Jeff, me diga aí, você já formalizou o seu negócio? Já formalizei vários negócios. Chega um ponto onde o empreendedor ele não pode mais trabalhar de forma amadora. Ele não pode prestar serviço a grandes empresas. Ele não pode ir à rede bancária tomar um empréstimo para alavancar o seu negócio. Então,
essa ideia de que eu vou ser um profissional liberal, vou prestar serviço, isso funciona até um determinado momento. Se a pessoa tem um espírito empreendedor e quer realmente evoluir, essa solução é temporária ou diria inicial. E aí tem um grande detalhe: como formalizar a minha empresa, como abrir a minha empresa. Então a pessoa tem que pensar e previamente se preparar para o que eu chamo de caminho das pedras, que é formalizar e conseguir que a empresa se sustente, né, de forma adequada. Quando eu digo forma adequada, é administrar os encargos, administrar a contabilidade, saber, como o Gemima falou, emitir a nota fiscal, tirar as certidões negativas, que não basta você enviar para o cliente, para determinados clientes, a nota fiscal. Tem clientes que, por lei, precisam de certidão negativa de FGTS, de negativa de impostos federais, estaduais, municipais. Então, existe todo um percalço e que precisa ser travado mensalmente para quem vai empreender. Então, empreender não é simplesmente a pessoa fazer bem a atividade fim. Exato. Então, o empreendedor ele tem que ser múltiplo. Então, às vezes, a pessoa não é o melhor naquela atividade, mas ele, no conjunto da obra, ele consegue ser bom na atividade e bom também na administração. Porque se a pessoa for boa, excelente naquilo que faz, mas for deficitário na administração do negócio, da empresa, a empresa não vai falir. É por isso que Gilma comentou, tem uma grande quantidade, milhares de empresas foram abertas em 2019, mas também milhares de empresas fecharam. Fechadas. Milhares de empresas não se sustentam, porque as pessoas não conseguem fazer a administração contábil, a administração financeira pessoal e exatamente, administrar a sua vida. Então, quando a pessoa não consegue ter esse equilíbrio, as empresas tendem a falir, fechar. Existem as marcas do primeiro ano, de 4 anos, de 7 anos. Então, eu posso com autoridade dizer que uma das empresas que eu tenho já tem 12 anos. Então, já passou de 1, já passou de 4, já passou de 7, já passou de 10. Então, agora é caminhar. É bola pra frente. Exatamente. E não só uma. Eu já estou, digamos assim, com 3 empresas funcionando, rodando, pagando os encargos, pagando a contabilidade. Agora mesmo nesse mês de novembro fomos blindados com TFF. É uma taxa de fiscalização em Salvador. Seria o que equivale para quem tem uma residência ao IPTU. Então existe, e se a pessoa não fizer uma programação, digo sempre, anual, a pessoa tem que pensar como empreendedor não pontual, mês a mês. Temos que pensar de forma anual. Mês a mês o que vem é boleto. Todo mundo sabe que o boleto vem regularmente todo mês. Isso é uma coisa. Mas a empresa, ela tem custos anuais como empresa que devem ser diluídos mensalmente, que a pessoa tenha faturamento ou não. Esse é o grande saque. Então, bom, mas se não fosse bom ter empresa, né, não se teriam tantas empresas e as pessoas que têm conseguem vencer os percalços não estariam felizes. Assim, meu pai, ele foi um grande empreendedor. E eu me lembro que uma das problemáticas, falando em formalização, é exatamente o contrário. O ser informal traz muitos prejuízos. Eu me lembro, assim, ele entregava... ele trabalhava, no caso, com calçados, com produtos, e a questão dele ser informal, até determinado momento, teve determinado momento que ele já se formalizou, mas assim, ou ter, como chamava assim, fugido fiscal, ou ter de entregar o produto, perder a sua mercadoria. Então, esta informalidade chega a um determinado momento que não é mais possível, né? Que o risco é tão grande, falando agora em risco, que o risco fica bem maior do que você tratar esse risco. E o tratar esse risco é exatamente se formalizando, ficando de uma maneira que não precise passar por essas situações, né? A formalização traz também essa questão da tranquilidade.
Pronto. Você tá assim. Então, em primeiro lugar, precisamos desmistificar esse bicho-papão, esse bicho de 7 cabeças, que é o que é a empresa, quais são os tipos de empresas. Hoje, nós ouvimos aquela sopa de letrinhas. É o MEI, é o EIRELI, é a sociedade individual, sociedade simples, é a microempresa, é a pequena empresa. Então, no primeiro momento, nós precisamos entender qual tipo de empresa, qual tipo você será necessário formalizar. Então, para cada empreendedor, cada um de nós empreendedores, sabermos em que tipo de empresa iremos realmente trabalhar ou funcionar, precisamos saber o porte da empresa. O porte da empresa tem que ver muito com o faturamento, não é isso, Jeff? O faturamento anual da empresa e também se a pessoa terá sociedade ou não. Então, uma das coisas que as pessoas, que todos nós temos que pensar como empreendedores é o tipo de empresa que será formalizada, a fim de não quebrar muita cabeça. Por quê? Os meios de informação nos trazem justamente isso. O que é necessário e em que tipo de empresa você se enquadrará, a fim de não ter dores de cabeça no percurso dessa formalização, não ter aquele susto. No final do mês ou no final do ano tenho que pagar? Claro que tem. Temos algumas tarifas, mas para tudo isso acontecer, o principal é, vamos recapitular, pensar em muitas coisas que Jeff já trouxe aqui pra gente. Precisamos pensar no conhecimento técnico, claro, no expert da empresa, qual seja o ramo. Por exemplo, o caso clássico. Uma pessoa ela é muito boa em fazer bolos, fazer tortas. Bolos e tortas, legal. Mas, além desse conhecimento técnico, é necessário o quê? O administrativo, para conseguir continuar fornecendo, continuar entregando. O marketing, que é a propaganda. Se vai ter outras pessoas auxiliando, também aí já entra o quê? Um corpo de pessoal e a administração financeira, a fim de não se perder naquele seu empreendimento, a fim de que ele realmente dê lucro, tenha sucesso e que não tenha sustos, não tenha maiores percalços no caminho. E você, Núzia, o que traz mais sobre esse assunto? Eu posso falar sobre, acredito que o próprio crescimento do negócio. O próprio crescimento é a força a pessoa à formalização. Não é isso, Jeff? Será que tem um momento que a pessoa, mesmo que não queira, ela é forçada a fazer esse crescimento? Sim. O que nós temos que entender é que o empreendimento, ele muitas vezes não acontece de forma planejada nem organizada. Isso. As pessoas geralmente usam o empreendimento para a sobrevivência. Então, muitas vezes a pessoa não sabe quanto é que vai faturar, não sabe quanto é que vai ter anualmente. A coisa acontece de modo progressivo. Mas o ponto marco é o seguinte: quando você começa a vender, fazer, por exemplo, já que você citou bolo, enquanto você está vendendo para a vizinhança, para o seu vizinho, para o seu amigo, não exige nota fiscal, você faz entrega. Isso. Mas quando você começa a produzir aquele seu produto ou aquele seu serviço e você quer prestar serviço a uma grande empresa ou a um órgão do governo, você precisa da formalização. Porque as empresas vão precisar de nota fiscal para fechar a contabilidade. Uma empresa não pode pagar algo, fazer um pagamento, melhor dizendo, sem que tenha uma nota fiscal que seja compatível com aquela saída. Então, quem entende um pouco de contabilidade sabe. First in, first out. O que entra tem que sair. Não é isso? Então, o marco é as pessoas começarem a exigir nota fiscal. Aí entra o quê? A pessoa tem que parar um pouco e pensar. Eu consigo atender minha clientela como MEI? Então a pessoa tem que estudar. Hoje as informações estão fáceis de como abrir uma MEI. O meu cliente aceita a nota MEI, eu abro a empresa MEI. Meu cliente aceita uma empresa individual, eu abro a empresa individual. Bom, se a pessoa não tiver essa facilidade para entender qual o melhor enquadramento fiscal e contábil, ela tem que, na verdade, contratar um contador. Não tem para onde correr. Se vai ser uma empresa limitada, se vai ser uma empresa SA, se vai ser ações na bolsa. Claro que a empresa nunca começa assim na bolsa. Eu estou brincando. Mas a pessoa tem que, se ela não tiver
a expertise, o conhecimento, ela tem que contratar um contador. E isso é exatamente para crescer, não é isso? Exatamente para crescer, porque se você continuar, a empresa continuar de maneira informal, ela não vai conseguir crescer. Hoje, um dos grandes compradores é o governo. Um dos grandes compradores é o governo. Então, qualquer empresa que começa, como você falou, da maneira informal, mas que começa a tomar fôlego e quer fazer uma grande venda, é praticamente forçado a fazer isso. E o governo, antes não, mas agora eles já estão aceitando o MEI. O próprio MEI já está vendendo para o governo. É isso. Então, o MEI é um caminho natural para as pessoas que querem começar um negócio sem ter grandes investimentos, sem ter sócios. Ela começa como MEI. Chega a um ponto aonde você não consegue mais atender como MEI. Aí você vai abrir uma empresa limitada, ou SA. O que eu tenho a dizer é que o MEI, uma vez a pessoa tendo a documentação e tendo alguma facilidade com a internet, ela é muito prática. Não precisa de contador, não precisa de grandes assessorias. A pessoa pode, do próprio celular, abrir uma conta MEI. Inclusive, o MEI permite que você abra uma conta bancária, sendo MEI, e você consegue, por uma taxa mensal, consegue ter e emitir sua nota fiscal. O detalhe é que muita gente, muitos profissionais, muitos empreendedores, nem essa taxa mensal, se eu não me engano está girando agora em torno de R$60, não pagam regularmente. Não tem atenção, não tem o cuidado de anualmente fazer a declaração. E com isso, ficam inadimplentes com o MEI. E ficam, inclusive, com o seu CPF bloqueado, impedindo até que abra no futuro uma empresa limitada. Bom, essa é uma questão do MEI. Mas vamos ser bem objetivos, e eu acho que a minha finalidade hoje aqui é explicar quais são os passos necessários para você abrir uma empresa. Uma empresa limitada realmente precisa que você tenha uma assessoria de um contador. Uma assessoria de um contador, inicialmente, é fundamental para que você consiga entender e gerir as informações. O contador, ele pode lhe assessorar, inclusive, na abertura da empresa, certo? Existem hoje algumas contabilidades online que também auxiliam a pessoa a abrir a empresa. Uma empresa de serviço, vamos trabalhar de forma objetiva. Uma empresa de serviços em Salvador, ela precisa ter no mínimo, a pessoa vai ter que ter no mínimo R$1.000 em valores atuais para pagar a contabilidade e para pagar as taxas de prefeitura e da junta comercial. O prazo médio é em torno de 20 dias a um mês. Então já houve uma grande redução. Eu sei de casos que você consegue abrir uma empresa em 20 dias, tendo toda a documentação, tendo já o nome da empresa, a razão social, já tendo o local, o ponto comercial. Então você consegue abrir em 30 dias. Uma mudança que teve, Jeff, foi essa questão do capital social? Veja só, é importante a pessoa, ao fazer o contrato social, que é o documento que vai reger a empresa, ele pensar, eu vou abrir a minha empresa com que capital? Esse capital está atrelado ao que ele vai poder tomar de banco, e é o que o patrimônio que a empresa está declarando que tem. Então, isso é uma declaração que tem. Ou seja, existem órgãos que exigem que a pessoa tenha determinado capital mínimo para poder prestar serviços. Outras não têm. Mas o capital é sempre aquele valor de responsabilidade da empresa. Mas esse é um momento que o contador vai lhe auxiliar. Então, isso está dentro do pacote de em torno de R$1.000, que você vai precisar disponibilizar para contratar o contador. Ele vai lhe auxiliar na confecção da razão social, que é o contrato, é o documento, e também para te auxiliar na melhor forma de você constituir o seu KNAI. O que são os KNAIs? Os KNAIs são as atividades que a pessoa vai exercer. Eu vou botar todos os KNAIs. Não, não pode. A pessoa tem que ter alguns KNAIs. Um contador me aconselhou que tivéssemos no máximo 10 KNAIs.
né? São 10 atividades que a pessoa pode exercer. Por exemplo, a pessoa pode fazer serviços elétricos, a pessoa pode ser serviços de pintura, de construção. Então, cada um item desse, cada uma atividade tem um KNAI, porque a tributação sobre cada atividade é diferenciada. Então, você fazer um projeto elétrico é um valor. Isso. Você fazer uma instalação elétrica de um chuveiro, de um portão, é um outro valor de tributação. Então, deixa eu ver se eu entendi. O KNAI é como se fosse a identificação do serviço que Isso, você a identificação do serviço para com a prefeitura. Sim. E esse serviço que você vai executar, cada um tem uma tributação diferente. Então, como eu citei, a pessoa que presta um serviço de projeto elétrico, ela paga um determinado imposto, digamos aqui 18% sobre o valor. Já a instalação elétrica de um chuveiro, de uma cerca, de uma instalação mais simples, paga 6,5%. Então a pessoa precisa por isso que eu falei que a pessoa precisa de uma orientação de um contador para adequar os KNAIs, também para ele ter adequar a atividade que ela vai fazer. Que ele vai exercer. Por exemplo, se a pessoa vai trabalhar, sei lá, fazendo bolo, ele vai fazer bolo, ele vai dar assessoria em panificação. Quais são os itens que estão relacionados com a atividade dele? Então, feito isso, você também tem que pensar no nome. Um nome da sua razão social. Eles não permitem que seja abreviação do nome da pessoa. Então, a pessoa se chama José Antônio da Silva. Então, J.A. Silva, eles não permitem mais, né? Então, você tem que pensar quais são as razões sociais. Geralmente, quando você manda para a junta comercial, é quem fiscaliza, em quem libera esse nome, porque ela pesquisa se naquele estado tem outra empresa com o mesmo nome naquela mesma área. Então, certo. a pessoa não vai abrir uma empresa com o nome de Açaí Alimentos, porque Açaí Alimentos já existe uma empresa rede, né? com esse nome, com o CNPJ para esse nome. Então, para abrir uma empresa, a pessoa tem que colocar no papel alguns passos a ser dados. O nome da empresa, se ela tem o capital necessário para pagar as taxas de homologação, não é? Outra coisa é a sede. Uma empresa precisa receber correspondência. Uma empresa, o governo quer saber onde a empresa está para mandar os impostos. Então, a empresa precisa ter uma sede. Se a pessoa, se o empreendedor não for abrir fisicamente, se for empresa digital, também tem que ter uma sede? Sim. Mesmo empresas digitais, geralmente o que acontece? Existem algumas empresas chamadas de escritório virtual. Ah, sim. Então eu ia chegar nesse ponto. Do escritório virtual, ele serve mesmo para uma empresa que vai ter um trabalho físico, mas a pessoa não tem uma sede. A pessoa quer fazer a sua empresa no seu apartamento. Beleza. Mas só que o apartamento, ele tem uma finalidade residencial. Não é? Não se pode abrir qualquer empresa em qualquer lugar. Então, às vezes, a pessoa vai montar o seu negócio na sua residência, mas precisa ter a sede da empresa em um local comercial. Então, você tem que fazer a locação de uma sala virtual. Esse é um instrumento legal para equalizar esse problema. Então, você abre uma empresa numa sala virtual, a qual o nome que vai ficar registrado na junta comercial é este. É onde vai chegar toda a sua correspondência fiscal e contábil, é nessa sala comercial, certo? E a pessoa pode exercer a atividade na sua residência, por exemplo. Entendi. Então tem mais uma taxa que a pessoa vai ter que pagar, que é a sala comercial. Então é a sede da empresa. Então, feito isso, a sede, o contrato social, o KNAI e o dinheiro, em torno de R$1.000, R$1.200, você consegue abrir a empresa. Uma vez a empresa estando aberta, você tem que contratar uma contabilidade. Que você fature ou não, que você emita uma nota ou nenhuma durante o mês, ao final do mês você vai ter que pagar o contador e vai ter que pagar algumas taxas. Como, por exemplo, o TFF é uma taxa semelhante ao IPTU, que pode ser dividido em 10, 12 vezes. Então, mesmo que você não fature, você vai ter que pensar
de forma empresarial que vai ter essa taxa para pagar. Toda empresa vai precisar ter de uma conta corrente em um banco para poder receber, ser debitado o valor referente à nota fiscal. Porque se você emitir uma nota, a empresa que vai pagar tem que pagar no banco, não vai lhe entregar em mãos. Isso. Então você veja que teu empresa, você sai da informalidade. Isso. Quando você está vendendo um bolo para o seu vizinho, você entregou o bolo e ele entrega o dinheiro na mão. Quando você emite uma nota, a empresa vai depositar numa conta. Então, você vai ter que abrir uma conta. Claro, hoje tem despesas com o sistema bancário. Sim, se você quiser abrir uma conta num banco tradicional, Banco do Brasil, a Caixa Econômica, um Bradesco, que também gira em torno de 60, 80, 100 reais. Você pode abrir uma conta no Nubank, ou outro aí, Os virtuais. Cora, Interbank. Bom, aí vai ser a questão de você, como você vai gerir. Agora imagine se você quer um empréstimo, você precisa de um capital de giro, você vai conseguir rápido, fácil, por uma taxa legal no Nubank, no Cora, no Interbank. Imagine, se você vai precisar de tomar um empréstimo, você vai ter que ir na rede bancária comercial, tomar um empréstimo, apresentar o respaldo, as garantias. Então, essa é uma questão que tem que ser pensada. Geralmente as empresas hoje, mesmo tendo os bancos que não cobram taxa, mas elas recorrem aos bancos oficiais para obter financiamento, capital de juros, Pronamp e outros recursos mais. Então, digamos que a pessoa precise e vai abrir uma conta bancária. Vai ser mais uma taxa que ela vai ter que pagar mensalmente. Olha que eu já falei de três taxas aí que vocês perceberam. A primeira, contabilidade. Vai ter que pagar a contabilidade mensal. Que você tenha faturado ou não. Emita nota ou não. Tem Entendi. um valor do contador. Sim. Que também aí varia conforme você... Geralmente os contadores cobram no mínimo um salário mínimo mensal. Os contadores tradicionais. Existem contabilidades virtuais? Existem. Mas também o empreendedor vai ter outras atribuições para fazer, para entregar os dados de forma virtual. Vai ter outras atribuições. Então você já tem aí contador, você já tem aí as taxas normais com a prefeitura, fiscalização, localização, e você já tem A taxa bancária. as taxas bancárias, 3. Além disso, para que o contador ele possa transmitir, independente de ser um contador tradicional ou online, você tem que ter uma certificação digital. Isso. Hoje exige de toda pessoa abrir empresa uma certificação digital do CPF. Você tem que fazer, custa em torno de R$200 essa certificação por ano, que você entregue ao seu contador ou à sua contabilidade virtual, para que ela possa, de forma legal, fazer as informações necessárias à sua empresa. Então, quando a pessoa vai abrir uma empresa, claro que ela já vem num processo de já ter algum dinheiro, porque ela já está trabalhando, ela antes não tinha nada, ela foi para o MEI e ela já tem algum dinheiro. Então a pessoa só pula para abrir uma empresa formal quando já tem algum contrato, já tem, digamos assim, um acerto com uma rede de hotéis, digamos do bolo, já tem uma rede de padaria. E ela já está fazendo aquela formalização porque ela já está certa. Exatamente. Ela já tem que fornecer para buffet. Isso. Então, ela já tem. A pessoa não está saindo do zero. Porque hoje, abrir uma empresa do zero, a pessoa vai ter esses custos todos. Isso. E ainda para aventurar, faturar. Outra coisa que as empresas limitadas precisam são de sócios. Então, uma empresa como um escritório de advocacia, de contabilidade, precisa de sócios. Onde tem que se pensar qual vai ser a participação das cotas de cada um sócio, quem vai ser o sócio administrador, quem não vai ser. Então são formalizações que o contador pode lhe auxiliar a ter. Então é assim que se processa. E tem que ter atenção se essa empresa vai ter funcionários. Se a empresa vai ter funcionários registrados em carteira, tem mais um problema a ser resolvido, que é o E-Social. Então, as pessoas hoje, quando ela tem a carteira assinada, hoje está tudo integrado no banco de dados do governo. Carteira, né? Agora nós temos a carteira digital. Ou seja, as empresas têm que dar informações para o governo, pelo E-Social, de que tem um funcionário.
Mas não chega a ser algo complexo. Hoje, para você ter uma empregada doméstica legal, já é tudo via E-Social. Entendeu? Você paga aquela taxa, o salário da pessoa e paga um boleto onde consta todo seguro, FGTS, consta indenização, todas as obrigações. Então, as empresas também têm que ter essa formalização. Geralmente, essa parte do E-Social, quem cuida é a contabilidade. Essa parte do E-Social... Eu tive experiência, no caso, com empregada doméstica. O grande ganho, que eu achei muito interessante, é que no momento do desligamento da pessoa, está tudo ok, está tudo certinho. Você termina ali aquele seu contrato e realmente você, como o empregador, você fica todo kits. Não deve nada, a pessoa vai ver seus direitos, se tiver alguma coisa para receber, seguro-desemprego e tal, tudo com o INSS, no caso. Não é com você não tem que pagar mais nada. Então o E-Social tem esse lado. Desde que você pague mensalmente. Isso, certinho. A questão é essa. Você tem que pagar certinho. DAF, aquele documento. Isso, aquele documento você imprime. Arrecadação, eu fazia isso. Todos os meses eu recolhia certinho. Eu tinha realmente essa preocupação para no final não ter aquela situação de ter que pagar um valor maior de uma vez só. Então o E-Social realmente tem essa vantagem, porque você está todo regular e terminou. Mas o E-Social ele não está só atrelado ao empregado doméstico. Eu citei como exemplo. Isso, exatamente, um exemplo. Tem que fazer informação. Exatamente. Mas, assim, existe todas essas taxas, existe todas essas atribuições que tem que ser dado a cada um, mas não tem outro caminho. Para o empreendedor que está pensando em crescer, que precisa crescer, porque um empreendimento que não cresce, que fica estagnado, tende a falir. Você vê que a raça humana, a ciência, a tecnologia, ela está sempre em evolução. Pare um pouco e pense em como tudo tem evoluído. Até eu fico olhando as ruas, as avenidas de uma cidade. Antes se construía uma rua, depois com a evolução se constrói um túnel. Tem lugares onde se constrói viadutos e depois tem lugares que destrói o viaduto, porque aquele entendimento, aquela tecnologia mudou. Então, não tem para onde correr. Se você precisa empreender, se você quer empreender, não tem outro caminho. É entender como é que funciona o fluxo, é fazer os pagamentos necessários e manter um controle. Ou seja, qual é o grande controle do empreendimento? Quando você começa a faturar, você tem que entender que aquilo que você está faturando não é seu, não é lucro. Então, o que a empresa tem é uma coisa chamada faturamento. Faturamento é muito diferente do lucro. Exatamente. E muito diferente o lucro daquilo que você pode sacar da empresa. Então, seja ela via Prolabore, ou seja, via antecipação de lucro, a pessoa tem que ter um controle daquilo que ela pode sacar. Porque a empresa, ela estando aberta, ela vai ter custos, vai ter despesas que a pessoa fature ou não. Exatamente. Então, como todo negócio geralmente é sazonal, ou seja, tem períodos do ano que ele tem faturamento, tem clientes, tem outros períodos do ano que a pessoa não tem. Pensa então, assim, a questão da sorveteria, por exemplo. Né? Quando chegar no verão, então com certeza o faturamento da sorveteria se eleva, né? Aqui em Salvador, então, calor danado. Mas quando chega o inverno? Então o empreendedor tem que estar preparado para isso aí, essa questão desse faturamento. Mas sabe quem é que está totalmente preparado e formalizado para enfrentar, para ajudar vocês na questão de geradores, de laudos técnicos em geral, manutenção de subestação, laudo e instalação de SPDA? Nosso patrocinador, a JMC Projetos, aqui em Salvador, o Centro Empresarial Iguatemi. O contato é o 719-9692-1020. E estamos também com mais um patrocinador, agora sim, lá em Feira de Santana, a Service Consultorias e Serviços. Está localizada lá na esquina entre a Juraci Magalhães e a Getúlio Vargas. E o telefone para contato, 759-9944-1030. Esses dois realmente estão formalizados, estão no mercado há bastante tempo.
Em falar nisso, teve até um evento lá próximo, na academia que eu moro, em frente. Academia que eu moro, o que acontece? Teve uma estrutura metálica que foi atingida por um raio essa semana. Então, é uma coisa real essa questão da incidência de raios, que às vezes a gente não percebe. Por que eu estou falando isso? Porque a JMC, ela trabalha, né, que é um dos nossos patrocinadores, justamente emitindo os laudos de SPDA, não é isso? A sigla? Exatamente. Que é o quê? Justamente é um sistema que protege a estrutura dos raios. E nós, às vezes, não percebemos. Você vê, essa semana choveu, eu acho que foi quarta-feira, choveu aqui na cidade. Essas chuvas de primavera, que são assim, o tempo fecha tudo, muitas nuvens e tal, e realmente a estrutura metálica foi acometida por um raio, quebrou e caiu em cima de 3 carros que estavam na calçada. E se a gente ouviu o barulho, ficamos sem saber inicialmente o que era. Então, imediatamente eu me lembrei da importância dessa estrutura, né, de proteção para os prédios, principalmente prédios residenciais e comerciais. Então, um dos nossos patrocinadores, os 2 patrocinadores, na verdade, acho que trabalham com isso, mas a JMC aqui em Salvador e a Service, lá em Feira de Santana, emitindo esses laudos, que realmente é uma coisa real, que acontece mesmo essa incidência de raios e necessitamos dessa proteção para nossas estruturas. Então, voltando um pouco para a questão, né, que nós estamos conversando hoje, que é a formalização dentro do mundo do empreendedor, que o nosso podcast, né, que é a JMove Podcast, nós estamos falando sobre o mundo do empreendedor. Cada semana conversando sobre o mundo do empreendedor. Então, para formalizar a empresa, Jeff, que é nosso entrevistado de hoje, está trazendo realmente os pontos importantes, mais importantes. Uma das coisas principais que eu estou aprendendo, eu vou anotando também. Coisas que ele vai falando ali, eu vou anotando. Essa questão de planejar. Por que se planejar? Eu sei que às vezes a gente está vendo um negócio, conseguindo um fornecedor grande, beleza, temos que correr atrás. Mas dar aquela planejada, botar na ponta do lápis. Eu botar, né, na ponta do lápis, anotar esses gastos que teremos para não ser pego de surpresa. Para não ter assim uma grande surpresa, mas continuar, seguir, fazer direitinho para poder dar certo, conseguir o contrato e conseguir continuar trabalhando e crescendo. Exatamente. Você levantou um ponto interessante de mais uma taxa, de mais uma necessidade. Assim como o médico, existe um órgão, que é o CREMEB, que fiscaliza, as empresas de engenharia que emitem um laudo do SPDA, de uma manutenção, precisam estar registradas e cadastradas no CREA. Então, acrescentando mais um item... Tem os órgãos de classe, os né? Os órgãos de classe. CREMEB, CRC para nutricionista. Então, quando você abre uma empresa, você tem que estar regular com a prefeitura, com o Estado, se você fizer venda de mercadorias, com os encargos federais, daquelas tarifas federais, e com os órgãos de classe. Então, veja, todo órgão de classe, ele cobra um valor anual para fiscalizar. Então, quando a empresa vê o faturamento chegar na sua conta corrente, ela tem que pensar, opa, esse valor que tem aqui, eu tenho que tirar a porcentagem referente a todos esses meus encargos. Então, imagine, uma empresa abriu e no primeiro mês ela faturou 10 mil reais. Esses 10 mil reais em faturamento. Então, ela tem que tirar a porcentagem do contador, né, e da contabilidade. Ele tem que tirar 1/12 da prefeitura, do TFF. Ele tem que tirar todos os encargos imediatos que ele tenha. Ele tem que tirar 1/12 do órgão de classe. Então, o planejamento não é algo complexo. Não. Ou a pessoa tem que ter apenas uma organização. Primeira coisa, organização mental. Se a pessoa não for organizada mentalmente, ela não consegue nem colocar no papel. Esse é um fato. É organizada mentalmente. Porque se a pessoa gastar toda a sua inteligência, toda a sua energia, toda a sua organização para fazer o produto, não vai sobrar nada para administrar a empresa. E às vezes não existe dois. Às vezes não existe dois. É o que? Exatamente. Às vezes tem a pessoa, ele tem um sócio até, mas aquele sócio é para constar. Então tem empreendimentos que são limitados, mas que a pessoa que está à frente do empreendimento, ele tem que fazer o serviço e também administrar. Não tem outro caminho. É por isso que nós vimos aqui, no nosso videozinho inicial, que a pessoa lá que queria empreender morreu. Porque ela não teve a capacidade de administrar toda essa
situação. O que o mais comum que acontece, os profissionais, os bons profissionais vão abrir uma empresa e depois voltam a se empregar de novo, voltam a procurar uma empresa. Por quê? Porque eles sabem fazer bem feito aquela atividade, o bolo, o serviço, o laudo, mas não sabe administrar. Exatamente. Não sabe planejar a empresa com esses custos, com essa. Ele está totalmente voltado para a operacionalização. Mas é Da isso. parte O técnica, empreendedor, da parte técnica. se ninguém disse para você, ouvinte, ele tem que ser múltiplo. Acabou. Não tem para onde correr. A pessoa tem que ser múltipla. Ainda digo algo mais. Tem pessoas que se capacitam, estudam, inclusive existem os estudantes profissionais, aqueles que passam a vida toda estudando. Mas a pessoa só aprende se abrir uma empresa. Não pode ter os manuais, pode ter o contador, pode ter a orientação. Enquanto a pessoa ficar na teoria, no achismo, ela não vai conseguir entender e vencer. Um detalhe importante é que todo empreendedor bem-sucedido não foi a primeira empresa que ele abriu. Exatamente. Nós já conversamos aqui em outros blogs, já explicamos vários casos. Todo grande empreendedor abriu a primeira empresa e faliu. Quando eu cito isso, tem grandes empresários aí, se você for ver a história de grandes marcas, dono da Google, dono da Amazon, dono da Apple, eles abriram a empresa, faliu, tentaram fazer negócio, não foi. E na segunda, na terceira, na quarta tentativa foi que conseguiram empreender. Então, se a pessoa já teve uma empresa, já faliu, já fechou, já abriu, ela está no bom caminho para ser um empreendedor. E só fechando esse seu raciocínio, Fecha. eu li essa semana uma frase de Thomas Edison. Ele disse que ele não teve 10.000 falhas, ele teve 10.000 aprendizados. Eu achei interessante isso, quer dizer, não sei bem se ele inventou, se ele a energia elétrica e a lâmpada, não é isso? A lâmpada. Então até ele chegar na lâmpada, ele teve 10.000 erros, mas ele pegou e disse isso. Não foram 10.000 erros, foram 10.000 aprendizados. Eu achei interessantíssimo. O Thomas Edison, ele foi um grande inventor. Ele inventou o fonógrafo, ele melhorou a questão do projetor de TV, mas ele é mais lembrado como a lâmpada. Exatamente. Mas trazendo esse gancho seu, é exatamente isso. A pessoa só consegue ser um empreendedor de sucesso se ele, como se diz, meter as caras e fazer. É a grande diferença das pessoas que empreendem e das que não empreendem. É uma palavrinha só de 4 letras, ação. Ação. Enquanto a pessoa ficar no planejamento, a pessoa ficar pensando e não aplicar, não consegue ser bem-sucedido. Muitas pessoas se questionam, poxa, fulano sabe muito menos do que eu, tem muito menos grau de instrução do que eu, e é um empreendedor, está tendo sucesso, a empresa dele está crescendo, e eu não consigo fazer nada, eu tenho mais instrução do que ele, porque é isso. A pessoa, ela aprendeu de forma empírica, quebrando a cara, pagando imposto atrasado. No outro mês ela já sabia. No mês ela tirou todo o dinheiro da empresa. Já aprendeu que não pode tirar todo o dinheiro da empresa. Que no primeiro mês não pode comprar aquele carro novo que queria comprar. Ela aprende que aquele dinheiro não é dela. Mas por quê? A pessoa fez. O verbo de ação. Então, realmente um desafio, certo? E nós também estamos colocando aqui, hoje nós estávamos conversando com uma pessoa que tem um empreendimento, a AL Consultoria, e nós colocamos que empreender é algo muito interessante. Mas se a pessoa não empreende, isso não quer dizer que ela não tenha sucesso. Então, sucesso não está atrelado a empreender. Porque atualmente se criou uma máxima que só empreendedor são pessoas de sucesso. Não é? Ou só se a pessoa tiver grandes lucros, são pessoas de sucesso. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Imagine pessoas que trabalham em organismos ONGs, organismos sociais. Elas não visam lucro, mas têm sucesso, são bem-sucedidas. Então, lucro, dinheiro, não está atrelado a sucesso, nem empreendedorismo, é só empresas que dão lucro. Então, o grande detalhe do empreender é uma forma de sobrevivência. E as pessoas sobrevivem da melhor maneira que lhe convém, desde que tenha felicidade. Não existe nada de errado em a pessoa fazer um concurso público, ser um bom funcionário público,
ser um bom bancário, ser uma pessoa que trabalhe de maneira regular. Não existe erro nenhum. Nós aqui no blog, nós aqui no podcast, nós só estamos colocando quais são as necessidades do empreendedor. E nós somos empreendedores. Sim. Então nós estamos repassando para você, ouvinte, para você que nos acompanha aqui nas redes sociais. Existem desafios? Existem. São complicados? São. Mas nada que qualquer pessoa com boa vontade, pessoas que queiram, que tenham ação. Essa palavra que eu falei, pessoas de boa vontade, é uma coisa interessante. Jesus, ele sempre falava nos seus sermões, você veja que coisa interessante. Pessoas de boa vontade. Então, uma característica fundamental para a pessoa empreender e ser bem-sucedida em vários aspectos na vida, ser pessoas de boa vontade. Quando você tem boa vontade, nenhum problema é intransponível. São desafios a serem vencidos. Então, abrir uma empresa, ter o valor inicial para as taxas, saber todas as taxas que precisam ser pagas, do conselho de classe, do contador, com as instituições federais, estaduais e municipais, são desafiadoras? São. São complicadas? São. Mas, se fossem difíceis e intransponíveis, as pessoas não empreenderiam, não iam fazer, né? Não iam empreender, essa é a palavra, não teriam sua empresa. Nós não veríamos tantas empresas como o Gemima citou, que são abertas anualmente. E com certeza, mais empresas são abertas do que fechadas. Exatamente. Senão, não é isso? o Brasil, o país já tinha falido. O mundo teria falido. Então você veja, existem os desafios, algumas não conseguem sobreviver por questões conjunturais, outras por questões administrativas. Questão de planejamento, isso é um fato. Mas se a pessoa nem tentar, não vai conseguir. E talvez um que faliu hoje, ele vai tomar um fôlego, vai pagar tudo que deve, mas o espírito empreendedor persiste, está ali. Está ali. Ele vai de novo se preparar, se capacitar, estudar com mais profundidade aquele assunto, se capacitar melhor e voltar a abrir uma nova empresa. Então, essa é a conjuntura. Espero que nossos ouvintes tenham entendido, mas eu vou aqui apenas recapitular, fazer um resumo. Então, para você abrir uma empresa, caso você não tenha o conhecimento necessário, tem que pedir ajuda a um contador. Né? O contador vai lhe dar uma receita de bolo, vai te orientar na elaboração do contrato social, vai te ajudar no nome da empresa, nas opções, vai escolher o melhor regime tributário, por exemplo, ser simples nacional ou não ser. Olha outra questão aí. Quais são os prós e contras do simples nacional? Então, tudo isso precisa de orientação. Mas mesmo que a pessoa não coloque os quinais necessários, mesmo que não entre no regime tributário necessário, ela pode fazer ajustes. É o grande saque. Você abre a empresa, coloca 4 quinais, depois percebe que precisa de mais um. Claro, você vai ter que entrar com o processo, aquilo vai ter que ser revisto, vai ter uma nova taxa, mas você vai se adequar. Não quer dizer que quiser acertar de primeira. Exatamente. Abre e vai se ajustando. Então, como eu citei aqui, às vezes você nos primeiros meses tem um faturamento elevado, se anima, compra um carro novo, viaja, e depois vê que está sem capital de giro. Recorre ao banco, toma um empréstimo, toma a sua porradinha na sequência que é necessária. Para poder aprender. Aí diz, no próximo ano eu não vou fazer isso não, eu tenho que guardar. Como a gente viu no filmezinho. FGTS, férias, 13º, tudo você tem que tirar do seu faturamento. Então, por isso que hoje quando a pessoa, só quem tem uma empresa entende o que é faturamento, o que é lucro e o que você pode retirar. O que é giro, o que é giro, o que pode retirar. Enquanto você não tem uma empresa, fica na teoria, você não sabe o que é. Porque o dinheiro, ele mexe com o órgão mais sensível do corpo humano. Né? Se vocês pensam que o órgão mais sensível é o olho, é o coração,
é o bolso. É o bolso. Não mexe no bolso, Mexeu no todo mundo Ah! veste a sua roupa de sapo E e dá dá seus seus pulos. Exatamente. Tá certo. Olha, não esqueça, seguir a gente no YouTube, dá o joinha, compartilhe, comente, fale com seus amigos, fale com todo mundo, compartilhe, porque sempre estamos trazendo assuntos sobre o mundo do empreendedor. Nossos podcasts, toda semana, trazendo convidados, vamos ter convidados durante o mês, pessoas que já estão agendadas, e olha só, a fila está grande. Então, se você quiser participar com a gente, entre em contato conosco para participar aqui também, ser um entrevistado, traga a sua contribuição para os nossos podcasts, não é isso, Núzia? Exatamente. Nós temos nosso e-mail de contato, que é o nosso e-mail de contato, que é contato@jmove.com.br. Vocês podem entrar lá e deixe a sua opinião, deixe o que vocês quiserem para contribuir com aquilo do nosso podcast. E após formalizar, após esse ensinamento tão bom aí que Jeff Teller nos trouxe, temos essa questão. E o preço? Como será um preço justo para o nosso serviço, para o nosso produto? A precificação é um assunto muito importante. Nós vamos trazer no nosso próximo podcast um convidado mais do que especial e ele vai conversar conosco sobre a precificação. Bom, então veja que acompanhar o podcast da JMove, você começa a entender um pouco a dinâmica do empreendedorismo, não é? Então você começa a perceber que para uma empresa estar rodando como a nossa patrocinadora Master, né? Tem 12 anos já no mercado. Então ela teve que se ajustar, teve que aprender. Mas se nós não tivéssemos empresas, como o Gemima citou, quem é que faria as manutenções da subestação? Quem fariam as manutenções e os laudos do SPDA? Então, as empresas precisam existir, precisam estar devidamente regulamentadas no órgão de classe, precisam estar pagando seus impostos para que todo o sistema funcione adequadamente. E se eu sempre pensei na vida da seguinte forma, isso, muito pequeno, eu vi um técnico consertando uma TV. Eu achei aquilo ali uma coisa de outro mundo. Como é que uma pessoa pode entender aquilo ali? Mas eu pensei, se ele consegue, Eu também. qualquer um consegue. Eu percebi que o rapaz que estava consertando a TV não era nenhum doutor, não era nenhum astronauta, não era nenhum ser de outro planeta. Era gente como a gente. Então, quando a gente olha para um empreendedor bem-sucedido e viu que ele conseguiu vencer, você tem que pensar, ouvinte, eu também vou vencer. E não existe nenhuma superioridade tão grande entre ele e você. Não existe, né? Somos todos iguais. Então, o que falta, às vezes, é um pouco mais de planejar. E eu sempre penso, eu sempre entendo que pensar é muito importante. Às vezes a pessoa está assim parado, vendo a TV ou vendo alguma outra coisa, mas está pensando, está planejando. Ou se a pessoa precisa de mais silêncio, entra no seu quarto, pegar alguns minutos, ela faz um planejamento mental. Quando a pessoa bota no papel, é porque na mente ela já está estruturada. Está estruturada. Talvez quando eu sou engenheiro, então eu tenho uma mente de engenheiro. Um engenheiro civil, por exemplo, ele olha um terreno baldio, ele olha uma montanha. Ele vê um shopping. Exatamente, na cabeça dele, ele já viu um shopping, planejou. Já viu um condomínio com piscina, com garagem, com tudo. Ele já viu na mente dele tudo aquilo ali pronto. Outras profissões também, digamos, uma pessoa que faz um doce, um bolo. Alguém pede, me dê um bolo para o aniversário de meu filho. Ele gosta de fulano. Então a pessoa já pensou na massa, no recheio, na cor, no enfeite, ela já pensou. Ela pode até botar no papel, vou precisar de tanto de farinha, de tanto de açúcar, mas ela já sabe o que vai fazer, então ela planejou. Já tem um retrato final do Exatamente, o que precisa é a pessoa, quando está com desafio, antes de executar, pensar. Aqueles mais pragmáticos põem no papel, né? Aqueles mais pragmáticos fazem um anteprojeto. Faz uma minuta. Depois Exatamente. Mas tem pessoas que conseguem mentalmente organizar tudo na mente e executar da mente diretamente.
Exatamente. e gerir a empresa, fazer tudo mentalmente, porque ele dentro dele, ele já tem uma sensibilidade. Quem não tem essa sensibilidade pode adquirir. Exercita. Um dos motivos, uma das formas é acompanhar a J-Move, não esqueça. Isso. Eu quero até salientar os temas que nós tratamos. Fizemos um podcast excelente com foco no cliente. O cliente 4.0. Porque o empreendedor, ele quer chegar no cliente. Nós precisamos do cliente para sermos. Se não chegarmos no cliente, se não tiver o cliente, o empreendimento não vai funcionar. Isso. Seja ele qual for. Se não tiver o cliente, não vai funcionar. Então, nós já falamos sobre o cliente 4.0. Falamos sobre deu pontapé inicial. Essa faísca inicial, deu pontapé inicial, foi outro podcast. Outro podcast interessante é empresa familiar. É um tipo também de empresa que às vezes nós podemos ficar assim, receiosos, mas é um tipo de empresa que existe, ela é real e funciona. Empresa familiar também falamos no podcast. Eu estava aqui me recordando como empreender sem dinheiro. Falamos também como empreender sem dinheiro. O que é isso? Como começar? Teve a ideia e tal, como começar sem dinheiro. Hoje, formalização. Então, se você continua a nos seguir, assista aos nossos podcasts completos no YouTube. E me diga uma coisa, Jamima. Sim. Se, por exemplo, os ouvintes quiserem que façamos de novo um tema já Entendi. sendo apresentado, é possível fazer? É possível. Então, é possível fazer. Vocês que estão aí nos assistindo, caso vocês desejem que façamos de novo um tema muito mais interessante, nós podemos fazer. Outra coisa que eu percebo é o seguinte, patrocinador. O nosso podcast, já estamos com 2 patrocinadores e já tem uma fila de patrocínio, de empresas querendo nos patrocinar. Porque cada um patrocínio tem um tempo, não é? E nós só podemos começar um novo patrocinador depois que fecharmos aquele prazo, aquele contrato. Então, esse assunto é muito interessante e muitas empresas querem associar a sua marca ao tema de empreendedorismo. Exatamente. Então, você que nos ouve, empresário, caso você deseje também participar, deseje também dar a sua contribuição como entrevistador, como entrevistado, melhor dizendo, como entrevistado, entre em contato conosco. Vocês têm os nossos canais de comunicação, nos acompanhem nas redes sociais, porque a nossa ideia é trazer aqui para Salvador, Bahia, esse movimento interessantíssimo, que é empreender e desmistificar o empreendedorismo, não é? O empreendedorismo ele é interessante. Você pode empreender de várias formas, pensando em ter lucro, pensando em organismo social ou não, ok? E de antemão queria agradecer mais uma vez o convite das nobres apresentadoras, vou colocar assim, porque vocês estão com um porte, uma pegada de apresentadora, e até a próxima oportunidade. Tá joia, nos veremos. Até mais. No próximo podcast. Tchau, tchau. Fechou, chefe?